Vamos lá relembrar um pouquinho do que nós vimos, né, nas outras aulas. Nós aprendemos a montar o diagrama de Linus Pauling. Alguém pediu para entrar. Pronto. Nós aprendemos a montar o diagrama de Linus Pauling, sabendo que ele está organizado pelos níveis, subníveis e a quantidade de elétrons em cada subnível. Ah, que cada nível ele tem no modelo clássico ele tem uma camada correspondente e em cada nível, em cada camada, ao suporte de uma determinada quantidade de elétrons. Vimos também isso aqui por meio da exemplificação, né, onde nós temos aqui um modelo clássico para o organesso, onde nós temos o núcleo e a eletrosfera ao redor, onde está dividida em camadas, em níveis, representado por essas letras aqui, que equivalem a esses níveis e suportam essa quantidade de elétrons em cada um. Vimos também aqui um modelo de cada tipo de subnível e como estariam mais ou menos distribuídos esses elétrons. Claro que isso aqui é só um modelo, uma representação. E que cada subnível, além de ter um número específico para ele, tem uma letra também. Então, para o S, nós temos o número 0, para o P, o número 1, para o D, o número 2 e para o F, o número 3. Esse daqui seriam os números quânticos referentes a esse subnível aqui. Isso aqui daqui a pouco nós vamos retornar, mas aí já vai guardando isso no juízo. Deixa eu ver quem foi que pediu para entrar. Maria Eduarda, muito bem. Continuando. E aí nós vimos as situações irregulares da distribuição eletrônica que ocorrem para quando a distribuição ela termina em D4 ou D9. Quando termina em D4, como esse exemplo aqui, um, um elétron do subnível S ele é deslocado para o subnível D, deixando aqui mais completo. É porque ficou pequenininho, né? Mas aí o elétron que está aqui, ele migra para cá, ficando todo completinho. Ficam todos desemparelhados, mas isso é uma maneira de economizar a energia que a natureza utiliza. Então vamos ver aqui quem foi que entrou. Quem quer entrar, no caso, né? Pronto. E aí isso também ocorre quando termina no D9. Carro da água. E aí acontece a mesma coisa. Vai pegar um elétron do subnível S mais próximo, que aí no caso o subnível F aqui, ele está todinho completo. E se retirasse um elétron daqui, iria deixar ele muito desestabilizado, o que acarretaria num gasto muito grande de energia para que essa organização continuasse. Então, é mais viável pegar do subnível S, esse elétron, para poder completar aqui e ficar estável também, ficar mais estável. E aí, o exercício para casa foi. Vamos lá, ver que não abre aqui. Não está querendo colaborar. Pronto. E aí foi isso aqui que nós vimos, que nos casos normais, na teórica, que é quando nós fazemos a distribuição normal lá, ela termina desta forma. Mas a experimental, ou seja, quando se faz a verificação desses níveis de energia, percebe-se que na verdade é diferente, tanto para o subnível D4 quanto para o D9. E aí ocorre essa alteração, essa migração dos elétrons, tá? E aí o exercício para casa foi. Travou aqui. Mas aí a primeira questão pedia: faça o diagrama de Linus Pauling. E aí, alguém quer dizer alguma dica ou alguma forminha para a gente ir fazendo? Uma forminha foi estranha. Deu um verde, um laranja. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ah, na primeira parte, nós vamos ter todos os níveis de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nós temos o subnível S. Então, o subnível S ele está presente em todos os níveis.
E o subnível S comporta até 2 elétrons. Depois, nós vamos ter os níveis referentes ao subnível P, que ele só está presente a partir do nível 2 até o nível 6. E ele comporta até 6 elétrons. O professor, o P não vai no 7 também, não? Vai. Muito bem. Estava testando vocês para ver se estavam ligados. Olha aí, estão. Vamos lá. E aí vamos para o D, que começa no nível 3. Ele vai até o 6. Isso é o que se tem de experimental até hoje. E aí é o nível D, subnível D, que comporta até 10 elétrons. E por último, o subnível F, comporta até 14 elétrons. E aí, na forma horizontal, nós fazemos as setinhas para nos orientar. Deixa eu pegar uma cor aqui mais fininha, uma caneta mais fininha. Sempre nessa vertical. Tum, 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 tum. Um bizu também para vocês lembrarem seria, para vocês lembrarem os subníveis e tudo mais. Sem, sem pão, sem pão dá, sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão. Isso é só um bizu, tá? Então, caso alguém esqueça o subnível, pode lembrar por isso aqui. Quero que eu devia ter feito lá no começo, quando, de propósito, esqueci aqui o subnível 7P. Olha aí, já é um bizu para a gente não esquecer. Bacaninha. Segunda questão. Faça a distribuição teórica e experimental dos elementos do bloco D, dos grupos 6 e 11. Vamos começar com o grupo 6, que é composto pelo... O grupo 6 ele tem o cromo, o molibdênio, o tungstênio e o CA-Borg. E o grupo 11 ele vai ter o zinco, o cádmio, o mercúrio e o copérnico, ou copérnico, tá? Vamos lá, quem foi que fez para nós iniciarmos aqui? Primeiro a teórica, depois a experimental. Quem foi que fez a distribuição do cromo? Eu. Pronto, vamos lá. Eu fiz também, professor, mas não sei se está certo, não. Pronto, a primeira pessoa acho que foi Daisy que falou, né? Ela vai pro cromo e você vai pro molibdênio, pode ser? Não, professor, deixa. Ah. Eu quero primeiro tirar minhas dúvidas, aí eu vou terminar, entendeu? Que eu tô meio assim ainda, entendeu? Aí deixa os outros Pronto, fazer. Nos então próximos pronto. eu vou tentando fazer. Então pronto, Daisy vai começar aqui no cromo. Foi Daisy, não foi que falou ou foi Jamile? Foi eu, Daisy. Pronto, tá certo. Pronto, Daisy começar aqui no cromo. Se você quiser participar depois, você avisa, tá? Mas seria interessante para não ficar só uma pessoa também, né? Tá Vamos certo, lá. professor. Muito bem. Então vamos lá, Primeira Daisy. teórica, né? Primeira teórica. 1s2
2S2, 2P6, 3S2, 4S... Não, 3P6, desculpa. Tranquilo. 4S2 e 3D4. Essa daqui é a teórica, né? Que a gente faz de acordo com o diagrama de Linus Pauling. E agora vamos para a experimental. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 e 3D5. Bacaninha. E aí vamos só exemplificar aqui o que acontece, né? A alteração ela ocorre aqui nesses últimos dois níveis. E nós temos lá, inicialmente, nós temos o nível, a informação para o 4S2 e para o 3D4. O nível S ele suporta até 2 elétrons e em cada quadradinho desse cabem 2 elétrons. Então, para representar esse nível S, nós representamos com um quadradinho. E o 5, pronto. E o nível D, ele suporta até 10 elétrons. E aí, então, nós representamos ele com 5 quadradinhos. Então, 3D4. E aí, nós temos 2 elétrons aqui, sempre um para cima e outro para baixo. E aqui nós temos 4. E nós sempre vamos preenchendo. Vamos primeiramente colocando um elétron em cada quadradinho para depois ir colocando o segundo. E aí, o que vai acontecer é essa migração aqui desse elétron aqui do S, ele vai vir para esse quadradinho aqui do D. Tranquilo? E aí, essa distribuição fica 4S1, 3D5, que é a forma de ficar mais estável a distribuição dos elétrons para este elemento, para esse tipo de átomo. Agora, o molibdênio. Quem foi que fez? Vamos lá, Arthur. Jamile. Outra pessoa que tenha feito também. 1S2. Pronto. Eu Vamos lá. fiz, professor, mas. Ah, deixa eu. Não, Não você é vem na isso. próxima, não se preocupe. Vamos lá. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D4. pronto. Essa daqui é a teórica. Esqueci de colocar aqui, ó, que essa é a experimental. Vamos agora para a experimental. Deixa eu pegar outra coisinha aqui para ficar distinta. Pronto. Pode ir. Pode informar a distribuição experimental. Experimental fica 1S2, Sim. Pode seguir. 1S2, 2S2, 2S2. Pronto. 2S2, 2P6, 3S2, P6, Acho que cortou. 3P6 foi? 3P6,
4S2. Professor, eu tô me confundindo aqui todo. Oi, diga lá, qual foi a dúvida? Eu não sei, acho que é as ordens. As ordens eu Ah, tô me enganchando. deixa eu só mostrar aqui rapidinho. A gente vai seguir dessa forma aqui diagonal, tá? Então a gente começa com um S2, vai até preencher a quantidade de elétrons lá do elemento. Então, um S2, dois S2, aí a gente vem para cá, ó. 2p6, 3s2. Ah, no Aí, caso, é quando chegar no 2S2, aí vai pro 2P6, no caso, é isso? isso. Aí depois desce pro 3s2. Aí sobe Aí pro depois. 3p6. Ah, no caso, vai de trás pra frente, é isso? Isso. Ah, Quando chegar aqui, você volta para esse local aqui, ó, para essa extremidade. entendi. Peraí, deixa eu tirar um print Tranquilo? dessa folha aqui que já fica salvo. Beleza? Valeu, professor. Pronto. Vamos lá, Jamile. Paramos em 4s2. 3D10. 4P6. 5S1. 4D5. Pronto. E aí tivemos essa alteração novamente aqui no finalzinho, que é a mesma coisa que acontece aqui, só que agora para o subnível 5S, para o nível 5 de subnível S2 e o 4D4. Então fica mais ou menos assim. Aqui na teórica, tem 5, nós temos 5S2. O professor, não é preciso eu ficar fazendo esses quadradinhos, não, né? Não, eu estou fazendo só para exemplificar. Ok. Assim, aqui é experimental. Então, aqui na teórica, nós teríamos um elétron aqui, outro aqui, e um em cada um desses quatro. E aí, é, na experimental, na verdade, ocorre essa estabilização aqui. E aí fica, no primeiro quadradinho, no 5s, fica um elétron. E nesse outros orbitais aqui vai ficar o 4d5, com a migração de um elétron do orbital s para cá. Esse daqui que vem para cá, ficando aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo. Tungstênio, quem vem? Eu posso? Pode sim. A teórica é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 5s2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14 e 5D4. essa daqui é a teórica, vamos para a experimental. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S1,
4F14 e 5D5. Pronto, então nós temos aqui uma alteração somente nesses últimos três aqui. E aí só representando naqueles quadradinhos para a gente ver como fica. Na teórica nós teríamos o 6S2, depois teríamos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4F14 e o 5D10. Pronto, 5D4. E aí aqui teríamos 1, 2 elétrons, aqui nós teríamos 14 elétrons, então todos os quadradinhos completos. E aqui 4 elétrons. E aí, para manter essa parte aqui estável, é muito mais interessante pegar aqui do S2 do que do 4F14. Se retirasse um elétron daqui para completar aqui, essa parte aqui ficaria muito mais instável do que essa daqui. Então, não seria viável. Por isso que pega lá do nível S. E aí, esse elétron que está aqui, ele migra para cá. CA Borg, vamos lá? Um S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. 3D10. 4P6. 5S2. 4D10. 5P6. 6S2. 4F14. 5D10. 6P6. 7S2. 5F14. 6D4. Temos aqui a teórica. Vamos agora para experimental. Eu esqueci de colocar ali de novo. Pronto, pode falar experimental. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S2. 3D10. 4P6. 5S2. 4F14. 4F10. 4D10. Pronto. 5P6. 6S2. 4F14. 5D10. 6P6. 7S1. 5F14. 6D5. Pronto. E aí vai acontecer a mesma coisa que no exemplo anterior, né? A diferença vai ser realmente no nível principal, que aí vai ser o 7 e não o 6, o 5 e não o 4 e o 6 e não o 5. Mas aí a modificação que vai ocorrer aqui vai ser a mesma que lá em cima. Tranquilo? Pronto. Terminamos assim o grupo 6. Vamos para o grupo 11. Quem vem no zinco? Vamos lá, galera. Guilherme, você fez. Eduarda, Rafaele, Ô, Rayane. professor, não é no cobre, não.
Cobre. Sim, né? No grupo 11. Hum, o grupo 11 realmente não é esse, mas eu acho que deixa eu só hum, fazer aqui a distribuição do zinco para ver se ele é um caso especial. Realmente, não é 10, 20, 30. Realmente, errei aqui o grupo. Então vamos lá, cobre. Cobre é 29. Só um minutinho. Aí temos a prata. Acho que alguém falou no chat, não foi? Eu já vou dar uma olhadinha. E temos o ouro. 47. Não, o ouro 79. E o retênio vai ser 111. Pronto. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. A do cobre termina em D9. Ah, muito bem. É isso mesmo. Pronto. Então, já eu queria a interação falando, tá bom? Porque assim pode ficar um pouco monótono para os outros. Mas aí tá bom. Vou anotar aqui. Pronto. Valeu, Guilherme. Vamos lá. Pronto. Fiz aqui a distribuição teórica do cobre. Vamos agora para a experimental. Alguém aí contribui? Falando? Eu aqui. Diga lá. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S1. E 3D10. Pronto. Aqui eu vou fazer os quadradinhos porque é outra situação, mas não muito diferente também. E aí na teórica nós temos o 4S2 e o 3D9. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ficando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí para estabilizar esse orbital aqui, pega-se um elétron daqui e faz a transição dele, ou a mudança para este outro, ficando 4S1, 3D10. Então, o elétron que estava aqui no orbital S, ele migra para o orbital D, deixando esse aqui mais estável e diminuindo a quantidade de energia. Agora sim, vamos para a prata. Eu posso, professor, agora? Pode sim, Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Primeira um s experimental. dois, Sim, pode continuar. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D9. Pronto, essa aqui foi a teórica. E agora vamos para a experimental. Agora, experimentar, professor, eu não sei se vai dar muito certo, não, mas pelo que eu vi aqui, vamos lá. Vamos lá.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, aí 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1 e 4D10. Certinho. Olha aí, tá Certo? vendo? Aê! Você é Gabriela. Gabriela. Gabriela Emanuele, muito bem. Uhum. Isso aqui é experimental, muito bem, Guilherme. Você tá sem microfone, Guilherme? Ah, tá bom. Beleza. Qualquer coisa você comenta aí no chat, tá? Vamos lá agora para ouro. Quem foi que fez o ouro? Foi Deus. Mas vamos lá para a distribuição eletrônica. E aí, quem vem para o ouro? Ninguém fez a distribuição do ouro? Eu fiz Pronto. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14 e 5D9. Pronto. Essa é a distribuição teórica. Vamos agora para a experimental. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 5D10, não, 4D10, desculpa. Tranquilo. 5P6, 6S1, 4F14 e 5D10. Pronto. E essa foi a experimental. Tranquilinho. Vocês querem que eu exemplifique com aqueles quadradinhos ou não precisa? Podemos seguir. Vou seguir. Quem foi que fez o Roegtenium? Eu fiz. Pronto, vamos lá, Jamile. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4B6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D9,
Pronto, essa foi a teórica. Vamos lá. Tá muito escuro aí pra vocês. Eu vou acender a luz aqui rapidinho, só um minuto. Eu tô achando um pouquinho escuro. Pronto, retornamos. Vamos lá. E agora vamos para a experimental. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S1, 5F14, 6D10. Muito bem. Certinho. Essa foi aqui a experimental. Com alteração somente aqui. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim. Pronto. E agora, deixa eu ver se o slide vai abrir, porque ele travou. Vou fechar ele e vou abrir de novo aqui. Nós vamos ver um tipo de notação para para a distribuição eletrônica, para não precisarmos estar fazendo toda vez essa distribuição tão longa. Então, nós podemos fazer um tipo de notação que é utilizando o cerne de gás nobre, ou seja, utilizar a notação do gás nobre para poder diminuir essa distribuição. A distribuição, claro, vai continuar a mesma, mas aí tem provas que cobram essa forma de distribuição. E aí nós vamos nos basear no número azimutal, ou seja, número quanto azimutal, que é o S, P, D e F. Perdão, nós vamos nos basear no número quântico azimutal, que é o L, representado pelo L, que são os números 0, 1, opa, volta, 2 e 3, sendo o 0 representando, sendo o 0 o S, o 1 o P, o 2 o D e o F o 3. O 3 o F. E aqui é a quantidade de elétrons que cada um comporta. E aí, o que é que nós fazemos? Nós colocamos entre conchetes, é conchetes isso aqui, meu Deus? Eu acho que é. Entre conchetes, o gás nobre anterior ao período daquele elemento. Por exemplo, aqui nós temos o oxigênio. O oxigênio, nós olhando, fica, sei lá. Olhando na tabela periódica, ele está no segundo período. Qual é o gás nobre do período anterior? É o hélio. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui no arsênio, qual é o gás nobre anterior? O argônio. No bismuto, vai ser o xenônio, entendeu? Então, nós, quando formos fazer essa notação, vamos sempre utilizar o gás nobre do período anterior daquele elemento, independente da localização do elemento, mas vai ser referente ao período anterior. Por exemplo, se nós quisermos fazer a notação do lítio, então nós vamos utilizar o hélio. Tranquilo? E é o que é que nós fazemos? Essa parte aqui entre colchetes representa o quê? Que toda a distribuição daquele elemento até o gás nobre ali é igual. E nós só fazemos completar com o restante. Veja aqui o oxigênio. A distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p4. Qual é a distribuição do hélio? 1s2, 2s2. Então, toda essa parte aqui, ela é igual, ela equivale ao hélio. E aí nós colocamos o hélio entre parênteses e completamos com o que é diferente dele. Perdão, o hélio é só 1s2, tá? O hélio é de número
de número atômico 2, então em um átomo neutro de hélio vão ter 2 elétrons. E aí a distribuição eletrônica dele é 1s2. Aí nós colocamos entre colchetes, que representa esse 1s2, e completamos com o resto. Para esses elementos menores pode parecer besteira ou que não é muito necessário, né? Mas quando nós chegamos aos elementos maiores, como nós já fizemos aqui, o Ceaborja, tungstênio, isso acaba se tornando interessante. E aí, existem duas maneiras de fazer. Vou mostrar aqui no exemplo. Deixa eu ver se eu já... mas eu vou fazer aqui. Vamos lá. Então, nós pegamos os gases nobres, já deixamos ele num local ali, separado. E essa tabelinha, se nós não lembrarmos na hora, a gente anota no cantinho, já para facilitar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar aqui com o boro. Eu quero ele em notação de cerne de gás nobre, ou seja, em notação de gás nobre. O boro, ele é de qual período? Hein, pessoal? Do 2. Pronto, muito bem. O boro, ele é do segundo período. E aí, eu vou botar aqui segundo com a bolinha para a gente não pensar que é o 2p, mas é segundo período. E aí nós podemos fazer da primeira maneira, que é o quê? Fazer a distribuição para ele, que é um S2, 2S2, 2p1. E aí a gente só separa seleciona o gás nobre anterior, que no caso, se ele é do segundo período, nós vamos pegar o gás nobre do primeiro período, que é o hélio. Então nós colocamos entre parênteses o hélio. O hélio tem número atômico 2 e o boro tem número atômico 5. Então ainda faltam 3 elétrons, que nós completamos com o 2s2 e o 2p1. Então nós podemos fazer a distribuição normal, e aí escolhemos o gás nobre e completamos com o restante, isso considerando que nós não sabemos a distribuição do gás nobre, tá? Ou nós podemos fazer de outra maneira também. Já sabemos que ele é do segundo período, então nós vamos utilizar... Deixa eu usar outra cor. Sabemos que ele é do segundo período, então nós vamos utilizar o gás nobre anterior, que é o hélio, do primeiro período. O hélio, ele tem número atômico 2, e o boro, ele tem número atômico 5. Qual é a diferença de elementos do... Pronto, qual é a diferença de elétrons do boro para o hélio? Não é 3 elétrons de diferença? Então, é esses 3 elétrons que nós vamos completar. Nós sempre iniciamos aqui com o nível S, tá? Então, já sabemos que aqui vai ser alguma coisa do nível S. E nós vamos iniciar com o período com o nível referente ao período dele. Se ele é do segundo período, então aqui nós começamos com 2. E aí vamos completando. 2s2, já tem 2 elétrons, faltam 1, 2p1. Tranquilo? E tem a terceira maneira, que a gente faz uma continha. Nós faríamos como? Pegaríamos esse elemento, o boro, que tem número 5, o seu gás nobre anterior, que é o hélio, de número 2, faz a subtração para ver a diferença de elétrons, que dá 3 elétrons. E aqui nós vamos iniciar com o período que ele está. Se ele está no segundo período, o subnível S, e vamos completando com os elétrons. Como é que nós sabemos o próximo nível a seguir? Nós podemos fazer uma continha diminuindo, fazendo uma continha aqui, ó. Começando a contar de um período maior, digamos assim, de um nível maior. Se ele está no segundo período, então nós começamos com o 3 mais 0 e o 2 mais 1. E vamos fazendo isso aqui até que esse número aqui não possa ficar igual a esse. Por exemplo, o próximo número aqui não seria 2? Então esse lado aqui ele não pode ficar maior que esse lado aqui. Isso aqui representa o quê? Desse lado nós temos a representação do nível.
E desse lado nós temos a representação do subnível. Esse zero representa que subnível? O S. Então nós temos certeza que aqui é o S. Então nós completamos com 2 elétrons. Terminamos aqui, nós vamos para o qual? Nós começamos aqui embaixo. 2. O 1 que está aqui representa qual subnível? O P. Então 2P. Faltam quantos elétrons ainda? 1. Ficou um pouquinho confuso, mas eu vou fazer outro exemplo até ficar mais claro, tá? Deixa eu pegar Ô, aqui. professor, mas, Diga-me. tipo, por exemplo, eu poderia ter pegado, acho que assim, o berílio, que no caso o número de elétrons dele é 4. Aí Certo. eu botava o BE e depois acrescentava só o 3S1. Poderia ser assim também ou não? Ou só pode ser o hélio? Tem que ser um gás nobre aqui no meio. Ah, ok. Aqui tem que ser um gás nobre. Entendeu? Essa notação ela tem que ser referente a um gás nobre. Até porque a distribuição do gás nobre ela é bem regular. Então ela sempre termina ali com o subnível todo preenchido. No caso do hélio, ela termina com o S2, com os 2 elétrons lá no S, entendeu? Aí o neônio, e assim vai, entendeu? Deixa eu fazer para o zinco, é porque eu gastei demais a folha, eu vou fazer aqui. Zinco 30, porque aí com um número maior ele fica até um pouco mais claro essa ideia. Vamos lá. Zinco. Zinco é de qual período? Quarto. Quarto período. Então nós vamos pegar o gás nobre do terceiro período. Qual é o gás nobre do terceiro período? É o argônio. Argônio, muito bem. Qual o número atômico do argônio? 18. 18. 30 menos 18, que é do zinco. Dá quantos elétrons de diferença? E aí, minha gente, 30 menos 18? 12, né? 12. 12. Isso mesmo, temos 12 elétrons de diferença. Ele é do quarto período, então o primeiro número que nós colocamos aqui vai ser um 4. E aqui nós começamos uma ordem decrescente com um número com um número à frente, ou seja, um número maior. Ou seja, então aqui o número maior seria o 5. E aí, aquela mesma história, 5 mais 0, e vamos decrescendo. 4 mais 1, 3 mais 2. O próximo número aqui seria 2 e aqui 3. Nós não podemos deixar esse lado aqui ficar maior que esse, tranquilo? Então, sabendo que o primeiro nível que vem aqui é o S, nós vamos completando. Temos 2 elétrons. Ainda faltam 10, então a gente começa por aqui por baixo. Então vem o 3. O 2 representa qual número quântico aqui? Qual subnível? O 2 é o azimutal, ele vai representar o subnível D. Então a gente vem com o D. Eita, perdão. O nível D, subnível D, comporta até 10 elétrons. Então, o que falta aqui é exatamente 10. Fizemos a distribuição. Isso ficou muito confuso? Vocês acharam muito difícil? Digam Eu aí. achei confuso da onde tira esse antes. Esse, tipo, por exemplo, do zinco e depois o argônio. Eu não entendi essa parte do argônio. Da onde peste foi que o argônio surgiu, mas. Pronto, deixa eu mostrar aqui na tabela. Veja só. O zinco, ele está aqui, ó. 30. Qual é o período dele? Não é o 4? Que é esse período todo aqui, ó. Período 1, 2, 3 e período 4. Aí Isso, nós vamos. o zinco está Sim. no quarto. Isso, o zinco ele está no período 4, ou seja, no quarto período. E aí nós vamos pegar o gás nobre, que é um desses daqui, do período anterior. Qual é o período anterior ao período 4? Não é o período 3? E qual é o gás nobre do período 3? O argônio.
Deu para entender? Se nós estivéssemos analisando o tungstênio aqui, ó. Tungstênio está em qual período? Está no sexto período. E aí, qual é o gás nobre do período anterior, ou seja, do sexto período? É o xenônio. Então, nós colocaremos ali entre colchetes o xenônio. Acho que alguém comentou alguma coisa aqui. Explica de novo, estou em dúvida ainda. Tranquilo, vou explicar. Mas essa questão do período, deu para entender? Podem comentar aí no chat também. Agora deu, professor, para entender. Pronto, você vai pegar o gás nobre do período anterior do elemento que você está fazendo o cerne. Essa ideia pode parecer um pouquinho confusa, mas depois que a gente pega, fica muito interessante. Porque imagine você pegar, por exemplo, o CA Borges. Você está lá fazendo aquela prova com várias questões. E pediram para você fazer a anotação de gás nobre. Aí você tem que distribuir até o 106. Você teria que fazer o quê? Se não souber decorar, se não souber a ordem todinha decorada, você vai ter que fazer o diagrama de Linus Pauling, fazer a distribuição e depois fazer a anotação. E com isso aqui você já vai direto. Não precisa do diagrama e também não precisa fazer toda a distribuição. Eu vou repetir isso aqui de novo, tá? Deixa eu ver se essa questão do qual gás nobre nós devemos usar. Ficou clara ou vocês querem outro exemplo? Querem outro exemplo? Comentem aí. Para mim tá claro, professor. Para mim tá bem explicado. Ah, que bom. Deise, Jamile, Vitória, Letícia, Rafael, Rayane, Guilherme, Gustavo, Vitória. E aí, tá tranquilo? Pronto, a questão do gás nobre, de boa, né? Então vamos seguir. Eu vou fazer aqui para o zinco novamente. Aí você já vê o exemplo aqui em cima e já vai entendendo. Zinco está no quarto período. Então nós sabemos que o número que vai vir aqui vai ser o 4. Mas antes disso, nós vamos procurar qual será o gás nobre que vai ficar aqui dentro. Se o zinco é do quarto período, nós vamos pegar o gás nobre do terceiro período. Os gases nobres, eles se encontram no grupo 18. Então vai ser um desses daqui. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Então o gás nobre que vai vir aqui vai ser o argônio. O argônio tem número atômico 18 e o zinco tem número atômico 30. Em átomos neutros, eles vão ter tanto 30 elétrons como 18 em sua eletrosfera, considerando que esses átomos aqui são neutros. E aí 30 menos 18 vai dar uma diferença de 12 elétrons. E aí são esses 12 elétrons que nós temos que completar aqui. Porque os 18 primeiros já estão aqui nesse colchete. Então, o zinco ele é de qual período? Do quarto. Então, nós colocamos aqui o número 4. E fazemos uma ordem decrescente contando de um número maior do que esse daqui. Só um número a mais. Então, o 5 mais o 0. Essa ordem aqui sempre começa do 0, independente do número que vai estar aqui. Então, vai ser 5 mais o 0, 4 mais o 1, 3 mais o 2. Essa ordem, essa parte aqui nunca pode ficar maior do que essa. E aí, isso aqui, esses números representam o quê? Nós temos aqui o L, que é o número azimutal, que é esses números aqui, o número quântico azimutal, que vai nos fazer referência ao subnível. E aqui nós temos o nível, ou seja, lá no átomo clássico é a camada. Tranquilo? E aí, quando nós formos fazer essa distribuição e o que está aqui não for suficiente, a gente começa dessa parte de baixo aqui. Então, vamos lá. Temos o 4, sabemos que o primeiro subnível que vai vir aqui é o S. Então, colocamos o S. O S comporta até 2, e aqui ainda faltam 12. Então, nós podemos colocar os 2 tranquilos. Ficam faltando 10 elétrons para serem representados. Então, nós vamos vir aqui. 3 é o nível, então nós colocamos aqui. 2 representa o subnível, que vai ser o subnível D. E aí nós completamos aqui. Aqui cabe até 10 elétrons. Estamos precisando de quantos elétrons ainda? De 10. Então nós podemos preencher aqui tranquilo. E essa fica a anotação. Vou fazer agora de outro, para ficar bem claro. E aí eu vou deixar vocês fazerem, tá certo? Pronto. Vou fazer o do mercúrio, que ele é maior.
E o do galho eu deixo para vocês. Mas aí vamos lá. Tenho aqui o mercúrio. Mercúrio é de qual período? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Hein, galerinha? Mercúrio é de qual período? 6. Sexto período. E aí, olha ele aqui, sexto período. Então, ele está no sexto período. E nós vamos analisar no quinto período qual é o gás nobre que vai ficar entre colchetes, que é o Xenônio. xenônio, muito bem. E o número atômico do xenônio é 54. Do mercúrio, 80. 80 menos 54 dá quanto? E aí, minha gente? 26? 26, muito bem. Então, essa é a diferença de elétrons que nós temos que completar aqui. Se ele é do sexto período, vem logo um 6. Qual é o primeiro subnível que vem? O S. O S comporta até quanto? 2 elétrons. E aí, ainda faltam 24 elétrons para ser completado. Então, nós vemos aqui na ordem decrescente. Começando sempre com um número maior do que o que está aqui. Então, nós vamos ter o 7 mais o 0, o 6 mais o 1, o 5 mais o 2 e o 4 mais o 3. E aí, como aqui essa quantidade aqui não é suficiente para completar os elétrons que faltam, a gente vem e começa por aqui. Colocamos o 4. O 3 representa qual subnível? F. O F comporta até 14 elétrons e esses 14 ainda não completam a quantidade, ficou 16. Então a gente vem para o outro número, que é o 5. 5 mais o 2. O 2 representa o subnível D. Subnível D comporta até 10 elétrons. Aqui nós já temos 16, então só faltam 10 para completar 26 elétrons. E fizemos a distribuição, a notação em notação de gás nobre, em cerne de gás nobre, porque pode aparecer com essa palavra também. Tá ok? Ô, professor, mas em vez de eu fazer Diga-me. essa continha, a gente poderia usar o diagrama? Pode. Você faria o que com o diagrama? Toda a Porque distribuição eletrônica e se você não soubesse a distribuição eletrônica do xenônio, você tem que fazer a do xenônio também. Tanto a do mercúrio quanto a do xenônio. Colocava entre parênteses o xenônio e depois a diferença. Você ia falar alguma coisa, eu interrompi. não tem problema, não. Você já tirou a dúvida, obrigada. Já tirei? Já. Pronto. Então, essa daqui é a maneira para facilitar. Quando aqui pode parecer um pouco complicado, porque a gente tem que estar olhando aqui, contando ali, coisa e tal. Mas depois que a gente pega o jeito, fica bem tranquilo. Quanto tempo você... Vou dar aqui 2 minutos. 2 minutos acho que muito. Vamos fazer o... Pronto. O galho, vamos fazer o galho, telúrio e o alumínio. Vou deixar para vocês. Pode ser? Aí vou dar um tempinho e a gente já retorna. Vocês querem o quê? 2 minutos? 3, 4, 5? Acho que 3 tá bom. Pronto. Então em 3 minutos eu retorno, que é o tempo de eu beber uma água, comer uma bolachinha e já volto. Você pode botar no chat qual são o nome dos negócios que eu esqueci agora. Como é? Dos elementos. É, o elemento. Eu vou deixar essa telinha aqui para vocês, Ah, aberta. certo. Beleza. Aí fica fácil. Deixa eu só dobrar aqui para não confundir ninguém. Também. Ou vocês querem que eu deixe aqui com esse exemplo? Que aí ajuda, né? Pode ajudar. Tadadã. Pronto, vou deixar assim. 3 minutinhos e a gente retorna. Professor, eu terminei o galho. Não sei se tá certo. Terminou? Mas terminei. Pronto. Diga lá como foi que você fez. Eu botei o argônio, aí botei o 4S2, o 3D10 e o 4P1. 4P1. Sim, eu tenho uma dúvida. Quando a gente Sim. vai fazer essa continha, sempre começa pelos dois últimos números finais. No caso desse exemplo aí que o senhor fez, o senhor começou pelo 4 mais o 3. Vai sempre começar nessa ordem ou não? Não entendi. Não tem esse exemplo que o senhor fez? Aqui? Sim. Ah, Aí,
Para começar, você não começou por debaixo? No caso, 4 mais 3. Aí começou É, a fazer. isso mesmo. E depois vem pro. Se chegar até o 7, no caso, que aí não foi preciso, você faz, se não. Mas sempre começa daqui de baixo, ó. Vai primeiro o 4 Sim, mais 3, depois o 5 mais o 2. Se não tivesse completado a quantidade de elétrons aqui, aí a gente ia para o 6 mais o 1. ok, obrigada. Nada. Vamos aqui só avaliar. O galho tem o número 31, o argônio 18. Qual é a diferença de elétron entre eles? 13. 13. E aí nós temos que completar aqui. O galho, ele está no quarto período? É? Isso. Quarto período. Então, nós pegamos o gás nobre anterior, que é o argônio. Se ele está no quarto período, nós sabemos que aqui vai ser o 4s e já completamos. 4s2, subtraímos daqui, faltam 11. E aí nós começamos fazendo aquela ordem decrescente, sempre um número a mais do que está aqui. Se ali está o 4, então nós vamos para o 5 mais o 0, 4 mais o 1, 3 mais o 2. E aí nós vamos começar a completar daqui. Nível 3, subnível 2, que é o D, e completamos. Ele vai suporta até 10 elétrons. Aí colocamos os 10, completou, ainda não, temos 12, precisamos de mais um. Então nós vamos para cá. Nível 4, subnível 1, que é o P. Colocamos aqui e completamos com a quantidade de elétrons que faltam. Temos 12 para 13, falta 1. Certinho. Professor, Diga-me. nessa continha que o senhor falou, na parte que é 7 mais 0, é 6 Beleza. mais um. O senhor disse que um lado não pode ser maior que o outro, não é? Isso. Esse lado Mas aqui, ele não pode ser maior do que esse. Mas no nível aqui que a gente estiver analisando, nessa parte aqui. isso. Conte-me. Mas se for os dois igual, pode ser ou não? Tipo, dois aqui e dois aqui? Aham. Pode não. Separa aonde ainda tem a diferença. Ah, então, deixa. Entendi. Beleza. Tá conseguindo fazer? Acho que sim, tô. O primeiro eu já acertei. Vamos ver o Muito segundo. bem. Pronto. Tô esperando. Quem conseguir fazer o talho ou o alumínio, avisa aí que a gente faz aqui. Eu fiz a do alumínio. Pronto. Diga lá. Deixa eu só ajeitar aqui a folhinha. Pronto, vamos lá. Ne. Entre colchetes ficou o neônio. Uhum. Diga. 3S2. 3P1. Pronto. Então vamos lá. O alumínio ele é de qual período? Do 3. Terceiro período. Então nós vamos pegar um gás nobre do período anterior. Do segundo período nós temos o neônio. O neônio com 10, número atômico 10, e o alumínio 13. Então a diferença entre eles é 3 elétrons. E aí nós precisamos anotar aqui. Se ele é do terceiro período, então aqui nós vamos ter o 3 e sabemos que é o subnível S. E aí completamos, já dá 2. E aí vamos fazendo a ordem decrescente, contando sempre um número maior que o que está aqui. Então é 4 mais 0, 3 mais 1. E aí iniciamos sempre aqui por baixo, então colocamos o 3 e o 1 que representa o subnível P. Já temos 2 elétrons, para 3 falta só 1. Tranquilo, certinho. Agora vamos esperar alguém fazer o do talho. Tá no chat, professor, já fiz. Tá no chat? Quem foi que fez? Guilherme. Ora, ora, ele tá com o microfone ligado. Vamos ver. Ele é do sexto período, então o gás anterior é o do quinto, que é o xenônio. Muito bem. Beleza, tá. Ah,
o talho tem 81 e o xenônio tem 54. Diferença, 27 elétrons. Sexto período, então nós já colocamos o 6 aqui. Cadê isso? Subnível S, que nós já sabemos que é o S, e o 2. Então a gente começa fazendo aqui a ordem decrescente para poder completar, sempre de 1 maior. Se aqui é 6, então vai ser o 7 mais o 0, 6 mais o 1, 5 mais o 2 e o 4 mais o 3, porque não pode ficar igual e nem esse lado ficar maior também. Então nós começamos sempre de baixo. 4, que já colocamos aqui, que é o nível 4. 3 representa o F, que vai até 14 elétrons. Tranquilo. Mas ainda não completou. Aí vem para esse outro aqui. 5. O 2, que representa o nível D, que vai até 10 elétrons, mas ainda não completou. Então nós vamos para o 6. 1, que representa o nível P, e completamos com o que falta, que é exatamente um elétron. Certinho. Muito bem. Tranquilo. Essa vai ser a atividade da semana. E é isso aí. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma informação, alguma coisa do tipo? O senhor tá falando pra gente fazer isso que a gente fez agora ou fazer a distribuição deles? Você vai fazer essa distribuição em forma de notação de gás nobre, que é o que a gente fez agora, para esses Ah, sim. elementos aqui. No mais, é isso.